Muito boa noite. Terça-feira de Carnaval, nas ruas estiveram Zés Pereiras, Cabeçudos e Gigantões. Os tombas gigantes, esses foram às antas. São os homens do Tirsense que afastaram o Futebol Clube do Porto da Taça de Portugal, com 2 golos sem resposta. Aos 21 minutos da segunda parte, o Tirsense marcou o seu primeiro golo. Na sequência deste canto, Eusébio aproveitou bem as falhas da defensiva portista. Culpas também para o guarda-redes Vítor Bahia. Desconcentrada, a equipa de Artur Jorge sofre segundo golo por intermédio de Lai. Foi aos 31 minutos da segunda parte. Nas antas, por 2-0, o Tirsense afastava o Futebol Clube do Porto da Taça de Portugal. Uma notícia a ser tratada com maior desenvolvimento no programa Remate, logo a seguir ao 24 horas. Hoje foi um dia de intenso movimento de trânsito em todo o país, com o fim de umas mini-férias de Carnaval. A reportagem do 24 horas esteve há momentos nos acessos da ponte 25 de Abril para um ponto da situação. O que podemos dizer esta noite aqui junto à ponte sobre o Tejo, em dia de brincadeira e folia de Carnaval, é que não tem sido propriamente uma brincadeira chegar a Lisboa através da ponte sobre o Tejo. O trânsito em geral tem sido muito intenso, quer na Autoestrada do Sul, quer na zona de Lisboa, como referiu ao jornal 24 horas o capitão Veiga, comandante do Departamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana. Sr. Comandante, como é que se tem processado hoje o trânsito aqui na ponte sobre o Tejo? O trânsito aqui na ponte sobre o Tejo processou-se com muita intensidade a partir das 2 horas da tarde, o que levou a Brigada de Trânsito a abrir a terceira via durante quase 2 horas para facilitar o escoamento do trânsito que vinha do lado sul. E relativamente à zona de Lisboa ou do Sul que está sob o seu comando, tem havido notícias de muito trânsito também? Muito trânsito, efetivamente, devido a festas locais, também devido ao tempo que se tem apresentado, portanto, bom, os automobilistas saíram para a rua. Assim, na Marginal, o trânsito foi muito intenso, situação que não é só de hoje, é de todos os dias, nomeadamente desde sexta-feira, sábado e domingo. A estrada 249, a estrada que liga Sintra a Lisboa, o trânsito também é muito intenso, situação, como digo, também de todos os dias, e na estrada nacional 8, hoje houve até uma fila compacta de trânsito, sensivelmente 9 km, possivelmente devido à quadra carnavalesca dos automobilistas que vinham de Torres Vedras e também da própria região de Loures. Na Autoestrada do Norte, o trânsito processou-se bem, embora tivesse havido um afluxo a partir das 6 da tarde. No Porto Alto, houve uma bicha de sensivelmente 8 km. E relativamente a acidentes, tem notícia de acidentes? Olha, felizmente não temos notícia de acidentes com gravidade. Houve, de facto, 9 acidentes, é o número que foi registado pela Brigada de Trânsito da Guarda Republicana. O regresso de umas mini-férias de Carnaval. Mas as estradas portuguesas continuam a evidenciar um alto grau de sinistralidade. Isto apesar de todas as campanhas de prevenção rodoviária que regularmente são promovidas. Nos últimos 3 dias, e segundo dados fornecidos pela Brigada de Trânsito da GNR, registaram-se 334 acidentes que provocaram 7 mortos, 56 feridos em estado grave e 194 feridos ligeiros. Destes últimos 3 dias, o de ontem foi aquele em que se registrou o maior número de acidentes, exatamente 116, que provocaram 1 morto, 23 feridos em estado grave e 74 feridos ligeiros. No passado domingo, dia 25, o número de acidentes foi de 108, que originaram 3 mortos, 17 feridos em estado grave e 75 feridos ligeiros. No passado sábado, dia 24, o número de acidentes foi de 110, de que resultaram 3 mortos, 16 feridos graves e 45 feridos ligeiros. As informações de que dispomos referem que nas últimas horas não há, de momento, notícias de acidentes graves. Hoje foi o dia para queimar os últimos cartuchos antes da Quaresma. Um pouco por todo o país, os habituais coros tiveram grande participação, nomeadamente em Torres Vedras, em que o tema central foi a Comunidade Europeia. Em Torres Vedras o Carnaval tem tradição. Este ano, o tema escolhido para o corso foi a CEE. 13 carros alegóricos integraram o desfile. Um simbolizando a comunidade, os outros simbolizando os aspectos pelos quais esses países são mais conhecidos. Durante toda a tarde houve animação nas principais ruas da cidade.
Todos quiseram participar, mascarados ou não. No Algarve, o Carnaval não é só Lolé ou Vila Real de Santo António, onde os festejos atingem uma dimensão que ultrapassa os limites da região. Em Portimão, onde o Carnaval tem andado esquecido, o jornal Chaminé do Algarve promoveu um concurso de fantasias carnavalescas infantis. 12 crianças com idades entre os 3 e os 11 anos estiveram presentes na final do concurso, que reuniu os vencedores das eliminatórias de Monchique, Alvor, Praia da Rocha e Portimão. O Carnaval pode proporcionar também umas horas de folia para os amantes do hipismo. Foi o que aconteceu esta tarde no Centro Hípico de Eira, em Sintra. Jovens entre os 10 e os 15 anos participaram numa divertida prova em que não faltaram as quedas extra-programa. Felizmente, sem consequência. Faltou o sol, mas não faltaram a boa disposição e o colorido das máscaras. Cowboys, índios, cavaleiros à antiga portuguesa, um émulo de Ayrton Senna e uma múmia egípcia participaram nas animadas provas que evidenciaram a perícia dos jovens cavaleiros e amazonas e, por vezes, também a teimosia dos cavalos. Foi o que aconteceu com os 2 mais pequenos cavaleiros que, durante a sua participação, tiveram dificuldades em dominar as montadas. As eliminatórias sucederam-se, por vezes, a um ritmo de galope vertiginoso. A assistência de miúdos e graúdos acompanhou alegremente as múltiplas peripécias das provas, torcendo pelos seus favoritos. Não faltou entusiasmo aos participantes e não faltaram também algumas quedas, inesperadas e aparatosas, todas elas, felizmente, sem consequências para os jovens cavaleiros e amazonas. Segurança infantil vai ser tema em foco amanhã. Em Portugal morrem todos os anos 500 crianças em acidentes domésticos ou de lazer. 100 mil recebem tratamento médico. O nosso país é, de facto, o que registra o mais elevado índice de sinistralidade infantil no conjunto dos países da CEE. Para alterar este estado de coisas, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor vai lançar uma campanha de segurança infantil que se prolongará até outubro do próximo ano. Porque, com as crianças, todo o cuidado é pouco. Bom, esta campanha vai, penso, ser uma grande mobilização nacional a favor das crianças e tendo em conta que os acidentes com crianças são a principal causa de morte entre os 0 e os 14 anos de idade e ainda por cima uma causa de morte perfeitamente evitável se houver uma mobilização nacional para isso. Em Portugal os números são preocupantes? Os números em Portugal são preocupantes. Em média, infelizmente, temos este valor mais elevado no conjunto dos países europeus. Morrem cerca de 500 crianças por ano devido a acidentes domésticos ou de lazer e haverá cerca de 100 mil casos anuais de acidentes com crianças que requerem tratamento médico. Quais são os acidentes mais frequentes com crianças? À cabeça dos acidentes, em geral, mais frequentes estão as quedas. Os jovens, para crescerem, precisam de se mexer e as quedas estão em primeiro lugar. A seguir vêm, enfim, as pancadas e um outro conjunto de acidentes, entre os quais estão as queimaduras, as intoxicações e as asfixias. Em primeiro lugar, no que diz respeito a mortes causadas por acidentes, encontram-se os afogamentos e depois as asfixias e sufocações. Portanto, neste quadro, para além desta campanha, digamos, de sensibilização da opinião pública, pensa que haveria necessidade de alterar ou de fazer novas leis que protejam as crianças? Pois, eu penso que o fator comportamental e educativo e informativo é fundamental, mas naturalmente que um conjunto de normas em relação aos produtos para os tornar mais seguros. Devemos lembrar que todo o nosso ambiente em que vivemos é feito à escala do adulto e que a criança tende a aprender a crescer nesse ambiente que é desfasado em relação às suas proporções e naturalmente que um conjunto de normas em relação aos produtos, conjunto de medidas de segurança, de legislação, será uma terceira fase desta campanha que nós pensamos que é também essencial. No norte da Europa, aumenta o número de mortos e de feridos em consequência da vaga de mau tempo. O país mais afetado voltou a ser a Grã-Bretanha, onde os ventos superaram com rajadas entre os 150 e os 190 km por hora.
O mau tempo que atinge o norte e centro da Europa causou já 35 mortos e dezenas de feridos. Árvores arrancadas pela força do vento, casas destruídas, postos de alta tensão derrubados. É o panorama na Grã-Bretanha, a região da Europa mais atingida pelo mau tempo. Há a registrar 12 mortos e inundações em várias cidades inglesas. Na Alemanha Federal, 11 pessoas morreram e a tempestade provocou um número indeterminado de feridos. Os estragos materiais são muito elevados. Muitas estradas no norte da Alemanha Federal estão encerradas devido ao derrubo de milhares de árvores. Os transportes suburbanos estão suspensos em diversas cidades e não há energia elétrica em algumas zonas do país. O mau tempo atingiu também a Alemanha Democrática, onde morreram 3 pessoas no norte e centro do país. Na Bélgica, há a registrar 5 mortos e 20 feridos. Muitas vítimas foram surpreendidas pelos ventos que atingiram os 140 km por hora. Em França, a tempestade matou pelo menos 8 pessoas e provocou estragos por todo o país. Na costa norte, as rajadas de vento atingiram os 170 km hora. Em Espanha, voltou o espectro do terrorismo. A explosão de um embrulho armadilhado amputou as mãos do presidente da Audiência Nacional, a mais alta instância penal espanhola. Fernando Mateu Lage ficou também ferido no rosto e no peito, encontrando-se em estado grave, em Madrid. E é da capital espanhola que nos chegam os pormenores com Vasco Lourinho. Esta tarde foi a resposta, possivelmente da ETA, à oferta de uma trégua formulada ontem pelo ministro espanhol do Interior, José Luís Corcuera, disposto a recomeçar as negociações com generosidade se os separatistas bascos renunciavam à violência pelo menos durante um semestre. Mas esta tarde, aqui em Madrid, uma carta-bomba rebentava nas mãos do presidente da Audiência Nacional, o tribunal que habitualmente julga os delitos de terrorismo. A tremenda explosão destruiu uma parte da casa e partiu os vidros das janelas dos edifícios da zona. A carta-bomba, com o carimbo do Ministério da Justiça, tinha sido inspecionada antes pelo polícia da escolta, que vigia a casa do magistrado e não suspeitou de nada. O juiz Fernando de Mateu tem as mãos amputadas e ferimentos muito graves no abdômen, tórax e na cabeça. Os médicos consideram que o seu estado é crítico. Mikhail Gorbachev vê os seus poderes reforçados. A decisão foi tomada por larga maioria dos deputados do Soviético Supremo. Ficaram assim confirmadas as alterações à Constituição que cria o cargo de Presidente da União Soviética. Durante os debates na sessão realizada hoje pelo Soviético Supremo, a maior parte dos intervenientes tinha aprovado a criação de um cargo de Presidente da União Soviética. No entanto, os deputados haviam expressado a vontade de exercer um controle sobre esse novo poder de Estado. A seguir à votação, Mikhail Gorbachev afirmou que se tratava de uma decisão muito importante para a história do país e sublinhou que tinha sido instituído um poder presidencial democrático e não uma qualquer ditadura. Citamos. A afirmação de Gorbachev foi proferida em resposta a vários deputados que durante os debates tinham falado em riscos de autocracia. Na sequência da votação, o Soviético Supremo remeteu o texto para as comissões parlamentares, as quais deverão apresentar um projeto definitivo do documento aos 2.250 membros do Congresso dos Deputados do Povo. Este é o único organismo habilitado a modificar a Constituição, estando previsto que analisará o problema numa sessão extraordinária em 12 e 13 de março próximo. Se o Congresso aprovar o texto, a União Soviética abandonará pela primeira vez desde há 72 anos o princípio da direção colegial do país. O projeto de lei hoje aprovado estipula que o futuro presidente da União Soviética será eleito por 5 anos por sufrágio universal, segundo o sistema maioritário de 2 voltas. Eleições presidenciais têm ainda desenvolvimento na Nicarágua. A estabilidade do país é agora o grande tema em foco e esteve na base do encontro entre Daniel Ortega e a presidente eleita Violeta Chamorro. Nas ruas de Manágua, no entanto, confrontos marcaram o entendimento entre sandinistas e partidários de Violeta Chamorro. Jovens partidários do regime sandinista envolveram-se em recontros com apoiantes da União Nacional da Oposição, UNO, a força política chefiada por Violeta Chamorro. Os recontros, em que foram utilizados paus, garrafas e pedras, registaram-se quando os manifestantes da UNO se concentraram frente à sede da coligação oposicionista para festejar a sua vitória. Alguns deles tentaram erguer barricadas para se protegerem, no que foram impedidos por unidades da Polícia de Segurança, que dispararam gás lacrimogéneo para dispersar os desordeiros.
Desde o anúncio do triunfo de Violeta Chamorro sobre o presidente sandinista Daniel Ortega, era perceptível na capital nicaragüense uma inquietação perante a possibilidade de entrarem em confronto as duas forças políticas. No estado norte-americano da Flórida, entretanto, grandes multidões de nicaragüenses exilados nos Estados Unidos cantaram e dançaram para dar largas à alegria pela vitória eleitoral da oposição no seu país natal. Adolfo Calero, um dos dirigentes dos rebeldes contras, apoiados pelos Estados Unidos para derrubar o regime sandinista, afirmou que tenciona regressar ao seu país logo possível. Mais de 100 mil nicaragüenses refugiaram-se no sul da Flórida após o derrubo pelos sandinistas da ditadura de Anastácio Somoza em 1979. A notícia chegada a momentos refere que Daniel Ortega exigiu o desmantelamento dos guerrilheiros contra como condição para a transferência pacífica do poder. Ortega fez esta afirmação perante milhares de simpatizantes e depois de uma reunião das cúpulas sandinistas. Um outro país conturbado, as Filipinas, conheceu hoje a prisão de um dos opositores à presidente Corazon Aquino. Trata-se do senador Juan Ponce Enrile, que foi formalmente acusado de rebelião e de assassínio pelo seu papel na intentona de dezembro passado. Juntamente com o antigo ministro da Defesa, foram acusadas 6 outras pessoas. Juan Ponce Enrile, de 65 anos, considerado um vencedor potencial das próximas eleições presidenciais em 1992, anunciou aos jornalistas a sua própria detenção e a dos restantes 6 acusados. Ponce Enrile foi ministro da Defesa durante o regime do falecido presidente filipino Ferdinando Marcos e depois, sob o governo Aquino, até ser demitido em novembro de 1986, na sequência de uma tentativa abortada de golpe de Estado. As acusações que lhe são feitas baseiam-se em declarações alegadamente feitas por testemunhas, segundo as quais o chefe do golpe militar de dezembro, o coronel Gregório Onassan, estivera em casa de Enrile no primeiro dia da revolta. Enrile, no entanto, assegura que não vê Onassan desde 1987. Os outros acusados são o general reformado Félix Brauner, o coronel Onassan, um governador provincial, Rodolfo Aguinaldo, o coronel Billy Bibit, o empresário Rebeco Panlilio e sua mulher, cuja prisão deverá ocorrer a todo momento. A África do Sul poderá vir a integrar proximamente a SADCC, a Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral. Essa possibilidade foi encarada de forma positiva pelo secretário executivo daquela organização, quando anunciou hoje a adesão da Namíbia logo após a independência. Em Lusaka encontra-se desde hoje o líder histórico do ANC, Nelson Mandela. No que constitui a sua primeira deslocação ao estrangeiro, depois de ter sido libertado, Mandela discutirá com o movimento anti-apartheid a sua nova estratégia política. A Zâmbia, que alberga o quartel-general do ANC, dispensou a Nelson Mandela um acolhimento digno de um chefe de Estado. E para dar maior ênfase a esse acolhimento, o presidente Kenneth Kaunda convocou para Lusaka uma reunião dos chefes de Estado dos países da linha da frente para um primeiro encontro com o líder histórico do ANC. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, bem como os presidentes de Moçambique, Joaquim Chissano, do Botsuana, Ket Mazir, da Tanzânia, Ali Mwinyi, do Zimbábue, Robert Mugabe, e o presidente anfitrião, Kenneth Kaunda, perfilaram no aeroporto ao lado de outras personalidades, como o secretário-geral da Comunidade Britânica, Sreedhar Rampal, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Joe Clark, que é quem coordena as sanções dos países anglófonos contra a África do Sul. Nelson Mandela chegou acompanhado da sua mulher Winnie e por uma delegação de 20 pessoas que integra outro recém-libertado das cadeias sul-africanas, Walter Sisulu. A recebê-lo no aeroporto de Lusaka também o líder da Organização da Libertação da Palestina, Yasser Arafat. Mandela reafirmou a sua convicção de que só o ANC poderá representar a maioria negra sul-africana nas conversações com o governo do presidente de Klerk. Invocou o empenhamento do ANC na resolução pacífica dos problemas, afirmando que se houve necessidade de pegar em armas anteriormente, foi porque o regime sul-africano não lhe deu outras alternativas. Depois de participar amanhã numa cimeira da linha da frente, Mandela terá reuniões com a Comissão Executiva do ANC, a quem dará conta dos contactos que teve com de Klerk nos últimos meses. Existe a possibilidade das cúpulas do ANC nomearem Mandela como seu presidente, em substituição de Oliver Tambo, que sofreu um derrame cerebral em agosto passado. A nomeação seria o melhor reconhecimento da figura de Mandela, considerado o único líder capaz de negociar com o governo sul-africano o desmantelamento pacífico e sem traumas do regime de apartheid.
Na atualidade nacional, amanhã, dia em que passam 5 anos sobre o diploma do Ministério das Finanças que criou o IVA, vários temas vão estar em destaque. A 9 anos da transferência de administração para a República Popular da China, o território de Macau vai ter o seu estatuto alterado. As propostas de alteração serão debatidas amanhã em Conselho de Estado, com a presença do governador Carlos Melancia. Na Madeira vão estar em foco as relações entre o Ocidente e o Leste e a luta internacional contra o terrorismo. Temas que constam da agenda da Comissão de Assuntos Políticos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, cujos trabalhos terminam amanhã. Europa de Leste também na agenda do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João de Deus Pinheiro. O chefe da diplomacia portuguesa parte amanhã para Estrasburgo, de onde inicia uma visita a vários países do leste europeu. Mas nem só o leste será notícia. A Europa dos 12 merecerá também destaque. Amanhã chega a Lisboa Jean-Paul Jacques, professor do Colégio da Europa em Bruges e especialista em questões comunitárias. Reger a disciplina de Política Comercial Comum e Relações Económicas Externas na Universidade de Lusíada é o objetivo desta visita. E se é cliente dos saldos de inverno, não se esqueça, amanhã é o último dia. Um dia que promete períodos de chuva fraca para o fim da tarde, especialmente no Minho e Douro Litoral, isto na região norte. Para o centro e sul, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica prevê céu geralmente pouco nublado, temporariamente muito nublado, nas regiões do centro, a partir da tarde. A temperatura deverá registrar uma pequena subida nas regiões sul. E só resta desejar uma muito boa noite. Obrigado pela atenção, quis dispensar.